Bom dia! Nosso 10º encontro nessa quarentena produtiva. Nem eu achei que a gente ia tão longe. E vamos continuar, né? Sem previsão de interrupções, considerando que a gente não tem previsão de retorno, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei em quais estados vocês que acompanham aqui estão, mas por aqui as coisas continuam sem alteração. Então a gente continua firme e forte na nossa quarentena produtiva. Combinadíssimos? Quem é novo aqui, só explicando um pouquinho, a quarentena produtiva é um encontro que a gente está fazendo diariamente às 8 horas da manhã para abordar algum assunto relacionado à gestão de consultório, isso das mais diversas abordagens. Equipe, organização de material, parte de marketing, finanças e por aí vai. E eu tenho trazido muitos assuntos que vocês têm pedido, porque essa é a ideia, né? Trazer alguma coisa de conteúdo relevante para quem está acompanhando, para quem está se dedicando também a estar participando aqui. E não assuntos que só eu, enfim, me interesse. Ontem, durante a transmissão, a gente falou um pouco sobre telemedicina, a gente conversou um pouco sobre isso. E eu até enviei para vocês a portaria que foi publicada no Diário Oficial, para todo mundo ficar ciente de em que pé está, né, a telemedicina nesse momento para consultas e tudo mais. E aí no final da transmissão, um grupo de vocês pediu que a gente falasse hoje sobre sites médicos, aplicativos, e é sobre isso que eu vou falar hoje um pouco porque eu não tenho muito o que falar sobre isso também não, tá? Então eu vou falar pouquinho e aí à medida que vocês forem tendo dúvida sobre isso, caso surja dúvida, caso alguém queira também deixar o seu relato, a sua experiência com algum aplicativo, pode ficar à vontade, porque eu não uso tanta coisa assim também. Então, bom, que prontuário eletrônico? Vamos começar pelo básico, né? Prontuário eletrônico, a gente tem uma infinidade de opções no mercado. Uma variedade de preços, uma infinidade de recursos. O que para mim é mais importante é que eu consiga acessar o prontuário do computador, do consultório, do meu celular, porque dessa forma eu consigo, em diferentes situações, ter acesso ao prontuário do paciente, ter acesso à minha agenda de marcação, e que eu consiga, além de colocar as informações do paciente, que eu consiga fazer um banco de dados de fotos, consiga deixar tudo registrado. Eu já fiz uso de 2 prontuários eletrônicos que me atenderam bem, então eu não tenho nenhuma crítica para fazer a nenhum dos 2. O que eu usei inicialmente chamava iClinic. Me atendia bem, tinha um custo-benefício bacana, só que depois de muito usar o iClinic, eu conheci o Gestão DS, que é até de um médico, e eu vi as funcionalidades muito direcionadas para o nosso dia a dia médico. Então eu fiquei bem atraída assim, pela proposta do Gestão DS e eu acabei trocando. Então atualmente, né, o prontuário eletrônico que eu tenho feito uso, que eu faço uso, é o Gestão DS. Muitos desses prontuários, além de permitir que você faça registro, né, como eu falei, de consultas, dados dos pacientes, muitos deles também abrem a possibilidade para você fazer controle de estoque pelo aplicativo, pelo sistema. Você consegue fazer fluxo de caixa pelo sistema também. Então, sempre que você contrata um prontuário eletrônico, é interessante você saber se você quer essa funcionalidade ou não, né? E se tem essa disposição, essa funcionalidade, porque geralmente é cobrado um valor à parte, né? Se você quiser só o registro dos pacientes, a parte de prontuário e marcação de consulta é um pacote. Se você quer isso, mais o fluxo de caixa, é um pacote um pouquinho mais completo. Se você quer toda a parte, incluindo o controle de estoque, aí você compra como se fosse o pacote Plus, né? E é assim que funciona no Gestão DS. É claro que eu não vou conseguir falar com propriedade sobre os outros que tem no mercado, simplesmente porque eu não tenho prática com a utilização deles. Então, se algum dos colegas que estiverem aqui quiser citar o prontuário eletrônico que usa, dizendo se é bom ou não, isso aumenta as opções de quem é novo e quer testar um outro prontuário. Então, se vocês puderem colocar o nomezinho do sistema de prontuário eletrônico que vocês usam, depois eu compilo todas essas informações e mando por e-mail. Então, seria uma boa colaboração de vocês.
tá? Então me contem aí. Ó, Thaísa pode me contar o prontuário, a Mariana, o Adam, a Lu Lemos, a Marli, a Carla, a Fabiana, todo mundo, Bruna, podem me contar aí o prontuário. Dan, Marcela, Sandra, Bruno, opa, Bruno, quase caiu aqui meu computador. Camila, Thaís, todos super bem-vindos. Johnny, Marina, Tati, a Hi Doctor, tá? O Hi Doctor, ele tem uma funcionalidade, se eu não me engano, ele tem algum plano que ele é promocional, não é? Gratuito? Eu não tenho certeza dessa informação. Se você puder dividir com a gente, seria legal, tá? E me conta, Hi Doctor, você gosta? Atende suas expectativas? Tá? Ó, a Marina ontem que tava aqui querendo que a gente falasse sobre esse assunto, a Tati, então vocês tratem de conversar comigo, tá? Senão eu vou ficar aborrecida com vocês. Pronto, Med, tá? Sandra que usa. Que aí eu vou anotando essas opções que vocês também estão dizendo que utilizam. Eu imagino que se vocês utilizam é porque vocês gostam, né? E aí a gente consegue aumentar, não é as indicações, mas pelo menos as referências para quem tá acompanhando aqui a quarentena. Ela tentou usar o Dr. View, a Marina, mas como tem o Mac, ficou difícil usá-lo, acabou abandonando, mas queria sugestão. Quem tem Mac achou algum compatível? Ô Marina, eu tenho Mac. E tanto o iClinic quanto o Gestão DS eu utilizo pelo Mac, tá? Deixa eu anotar aqui então, Hi Doctor. Depois tem vezes que ele não aparece para mim os comentários de vocês, então eu vou anotando à medida que vocês forem colocando aqui. Pronto, Med. E o ProDoctor. E a Marina tentou o Dr. View. Tá. Ok. Uma dificuldade que eu tive, o ProntMed é online, ótimo. Hoje em dia eu acho que tem que ser online, né, gente? Eu acho que poucas pessoas fazem prontuário físico. O online é bacana que você, atende em 2 clínicas, você tem acesso ao mesmo prontuário se você quiser nas 2 clínicas. Você não precisa... Você pode, hoje, se eu quiser de casa, olhar o prontuário de alguma paciente, eu consigo pelo celular. Então, o que faz, Cortou pra você, Marina. Eu tenho Mac, Marina, e eu usei tanto o iClinic no Mac quanto o Gestão DS. Então, pra mim, funcionou normalmente, tá? Não tive nenhum problema, nenhuma restrição de utilização, tá? O que eu tive de dificuldade quando eu migrei do iClinic pro Gestão DS é que a empresa, né, que você faz essa transferência, eles se responsabilizam pela transferência dos seus dados, né? Porque, você tem todo um banco de dados de pacientes. E aí, quando você muda para outra plataforma, você tem que migrar esses dados, naturalmente. E a plataforma é responsável por fazer essa migração. Só que eles deixaram bem claro pra mim, eu não fui enganada, tá? Eles deixaram bem claro que eles não fazem transferência de foto. Então, a sorte é que eu tinha as fotos também em backup no computador. Então, porque se você deixar só no prontuário eletrônico, você acaba ficando refém daquele prontuário eletrônico que você escolheu inicialmente, né? A Mariana falando que usou o iClinic, mas ainda não usa a parte de gestão. Você chegou a usar a parte de gestão deles? Não, Mariana, não. Quando eu quis usar o de gestão, eu já mudei pro Gestão DS, tá? Eu sei que ele tem essa funcionalidade tanto da gestão de fluxo de caixa quanto estoque, mas eu não fiz uso. Na ocasião do iClinic, eu usava, né? Contratava o plano bem básico, que era só sobre prontuário eletrônico, tá? A Fabiana tá dizendo, os outros médicos da sua clínica podem usar o Gestão DS, porque eu ouvi falar que para adicionar mais um médico seria uma outra conta. Exatamente isso, Fabiana. Cada médico tem que ter a sua conta. Essa é a parte ruim. Então, pra mim atende bem, porque eu não tenho um grupo tão extenso de médicos assim. Então, funciona bem. Mas pra quem tem uma equipe grande, eu não acho que no final das contas a parte financeira funcione. Ao menos que eles proponham um pacote, um plano diferenciado para uma equipe que tenha muitos médicos, tá? Porque realmente é um para cada um. Tá. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, né? Falando sobre essa parte mesmo de sites, de aplicativos e tudo mais.
Um site que eu gosto muito, eu não sei se quem tá aqui acompanha, se quem tá aqui faz uso dele, e eu até faço uso, eu subutilizo as funcionalidades do site, né? É o Memed. O Memed, ele é um grande banco de dados assim de medicamentos, então você consegue consultar desde medicamentos da cardiologia, da pediatria, até todos os cremes dermatológicos, todos os tratamentos tópicos da dermatologia, e ele te mostra tanto o nome comercial, o princípio ativo, se tiver informações de porcentagem do princípio ativo, ele te informa, se é gel, se é creme, se é pomada, as indicações, se tem alguma contraindicação, ele tem associado a bula do remédio, e ele tem uma interface muito bacana de usar. É um site assim que eu faço uso diariamente, eu acho que o site top 1 assim que eu utilizo na minha prática diária. E ele, por que eu falei que eu subutilizo o site, né? Porque eu só uso essa parte da consulta, mas ele fornece muitas alternativas. Você pode fazer sua receita padronizada por ele e imprimir direto desse site. Você pode deixar receitas pré-determinadas, tipo, receita, eu quero paciente de acne leve. Então vou colocar isso e isso, já deixa pré-determinada, depois só muda o nome do paciente e imprime. Você pode então fazer todo um banco de dados de receita seu pelo próprio site, e você pode definir marca d'água para colocar na sua receita. Ele é um site bem bacana. Como chama esse site de remédio? Memed. Todas as informações que a gente está falando aqui eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Porque eu sei que tem horas que a transmissão corta. Aí, isso aí, Marina. Isso aí. O próprio Marina escreveu aqui, mas eu vou mandar por e-mail também para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. A marcação da consulta é feita por esses aplicativos também. Thaisa, a marcação que você fala se é feita ou por Digestion DS, ou por esse que as meninas estão falando, sim. A interface dele inicial é uma agenda. Então, nessa agenda, você, enfim, faz a marcação dos seus pacientes. Esses pacientes recebem e-mail. Algumas plataformas, né, fazem isso. Recebe e-mail de confirmação de consulta. O Gestão, ele tem até a opção de você mandar SMS, só que aí ele cobra um valor a mais. E eu acho hoje em dia que quase ninguém nem checa o SMS, né? Eu acho o WhatsApp muito mais prático, então eu acabo não utilizando essa confirmação por mensagem, tá? Mas ele tem essa funcionalidade. Você na véspera, em casa, no seu celular, por e-mail, você recebe a sua agenda. Então, tipo, à noite, você determina um horário, você vai receber a sua agenda do dia seguinte. Isso é super legal, porque você sabe, amanhã eu começo tal hora, tem tantos e tantos pacientes, eu vou até tal hora da noite, você não precisa entrar no sistema para fazer essa consulta. Eles te enviam isso automaticamente, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, Memed é ótima, a Lu tá falando. Falaram que precisa da assinatura digital pela Solute para fazer prescrição digital para telemedicina e enviar diretamente para a farmácia que ainda aceita. Exatamente. Pela portaria, vocês receberam ontem. A gente pode fazer receita digital, a gente pode fazer atestado, só que tudo isso exige que a gente faça uma assinatura digital para ter validade, tá? Consegue colocar a logo no Memed? Consegue colocar logo no Memed. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que minha caneta caiu. Consegue colocar logo, sim. Consegue tudo, é bem bacana. A Stephanie falando se eu uso Gestão DS. Uso sim, Stephanie. Uso sim. Eu particularmente sou fã do Memed, assim, eu uso há muito tempo, muito tempo. No início ele não era tão completo como ele é atualmente. Eu acho que ele foi sofrendo mesmo uma evolução muito positiva. E ele atende, assim, completamente às nossas necessidades de checar a medicação, indicação. Sei lá, você ficou na dúvida se sei lá, esse remédio é 15%, sei lá, eu falo por cento em relação a cremes, né? Sei lá, te dá um branco, você, meu Deus, essa pomada é 15% ou 20%, deixa eu dar uma olhada aqui. Memed, só digitar o nome da substância que ele te dá as opções, ele te dá uma média de valor. Isso, assim, é bem furado porque depende muito do local, da farmácia, do estado, enfim, mas ele te dá uma previsão, tipo, gira entre 20 e 60 reais. Pelo menos tem uma estimativa de quanto aquilo custa. Então é bem legal. A Liana falando, usa o Memed dentro de Gestão? Não sei se tem essa opção. Eu não uso dentro, não. Na verdade tem essa opção, sim. Tem essa opção. Mas, olha só, vamos lá, só para esclarecer. Eu não faço prescrição impressa. A minha prescrição é escrita.
Então, por isso que, assim, eu acabo não... Até me esqueci que tinha essa opção. Mas dentro do gestão, você consegue vincular com o Memed, com certeza, tá? É como eu não faço uso, eu não tava tão ligada pra isso. Mas dá pra fazer sim, tá? Lia Dantas que perguntou. Você consegue fazer suas prescrições do Gestão DS vinculando com o Memed, tá? Qual o sistema que você tá falando? É prontuário eletrônico? Sim, Cristina. A gente está falando de prontuário eletrônico, que é o Gestão DS que eu utilizo, e os outros colegas citaram algumas opções que fazem uso também. E eu falei de um site de auxílio, né, de assistência à prescrição, que é o Memed. Então, a gente está falando de prontuário eletrônico, essas todas as opções, e eu falei em especial de um site que eu uso muito na minha prática e queria dividir com vocês, tá? Em relação a site, vocês têm algum outro que vocês utilizam, que vocês querem deixar como sugestão? Sites da minha utilização são esses. Eu tentei ficar pensando assim, o que eu uso na minha prática para estar dividindo com vocês, e é isso. Isso, Gestão DS, Cristina, é o prontuário eletrônico que eu uso, tá? No Gestão, você usa. Lia, eu uso sim, mas eu faço um duplo controle, tá? Eu tenho as minhas tabelas, a minha organização que eu não abandonei. A gente continua fazendo tanto o que eu já fazia antes, que são tabelas minhas, e enfim, eu não teria necessidade de eu ter esse duplo trabalho, mas eu não quis abandonar o que eu já fazia antes de iniciar o Gestão, tá? O Gestão funciona online? Como assim, Marina? Como assim online? Gestão 10. Não entendi. Então eu respondi pra Lia que eu uso a parte financeira assim, é bem prática, simples de usar. É o que eu falo, né? Tem aplicativos, sistemas, sites que são muito bons, muito completos. Só que a interface, que é essa parte de facilidade pra gente, né, de utilização, é precária. O Gestão DS, ele tem uma interface muito fácil de utilizar, muito bacana, você entende muito aquilo, então eu gostei muito, não me arrependi em momento algum de ter trocado. Para migrar as fichas do prontuário que uso, HiDoctor, UDS, pagarei extra para essa mudança? Você paga sim, e você paga um proporcional à sua lista de pacientes. Então, o que vai acontecer, agora eu não vou lembrar quanto que eu paguei na ocasião, mas eu acho que se você tem até, vou chutar, tá? Eu acho que até 300 pacientes você não pagava nada. E depois você paga R$100 por cada 1000 pacientes. Era uma coisa assim, tá? Não sei se continua dessa forma. Mas você paga uma taxa, tá? Internet, sem precisar estar baixado. Na verdade, ele não baixa, Marina. Ele é só online, tá? Você não vincula ele, não fixa ele em computador nenhum. Você pode logar ele de todos os computadores que você quiser, mas é a parte ruim, porque você precisa estar conectado a uma rede de internet. Então tem a sua vantagem, né? Ser online, mas ele é exclusivamente online. Então você precisa da internet. Então, mas você pode acessar do celular. Sei lá, caiu. Deu pau no seu computador do consultório, tá? Você tá no meio da consulta, espero que isso não aconteça, enfim. Você pode acessar do celular e você pode cadastrar a consulta do celular. Você pode registrar as informações, fazer tudo do celular também. Então ele é completamente online e versátil. Essa que é a grande vantagem. O iClinic também era assim, tá? O primeiro que eu usava. Isso não é uma vantagem só do Gestão DS, não. Eu sempre procurei, pra mim, o meu critério era esse. Uma plataforma 100% online e que eu pudesse usar de diferentes dispositivos. É porque você migrou do prontuário... porque você migrou de prontuário eletrônico. Isso aí, porque eu migrei de prontuário eletrônico que eu precisei pagar essa taxa, tá? É isso que você perguntou, Marina? Vamos lá. Então, basicamente, os sistemas que eu uso são esses. É pouquinho, né? Eu vi vocês super perguntando de sistemas, prontuários. Eu falei, caramba, eu acho que teria que ter mais informação para passar. Mas essa é a informação verdadeira da minha utilização. Então, o prontuário eletrônico e como auxílio o Memed. De aplicativos, eu também não uso quase nada. Eu fiquei até pesquisando alguns para poder vir falar com vocês e tal, mas é difícil a gente falar de uma coisa que a gente não usa, né? Por que você trocou?
Ah, por que eu migrei? Nossa, desculpa. Marina, eu migrei, na verdade, assim, a gente sempre procura uma coisa mais legal, né? Ele me atendia, o iClinic, olha que bobagem, né? Só que pela interface, lembra que eu falei? A interface te conquista? A interface do Gestão me conquistou. E outro detalhe, existem algumas funcionalidades do Gestão que é muito voltada para a nossa relação médico-paciente. Por exemplo, no Gestão você consegue ranquear os seus pacientes. Então, você consegue dar peso diferente para tratamentos. Então, assim, você pode colocar, se cadastra assim, ó, consulta tem peso 1, Botox tem peso 5, preenchimento tem peso 6, Ultraformer tem peso 10. Enfim, você vai elencar os pesos que você quer, tanto de procedimento, de consulta, de cirurgias, no seu caso. E aí, quando os pacientes vão fazendo os procedimentos e você vai sinalizando, ele vai ranqueando esses pacientes em relação à pontuação que você deu. Então, você consegue estimar aqueles pacientes que mais gastam no seu consultório, se você quiser fazer alguma ação privilegiando esses pacientes. Você consegue também ranquear as principais indicações dos seus pacientes. Então, quando o paciente cadastra, ele vem de primeira consulta, a gente pergunta, você vem indicado por quem? Para um amigo médico, para um outro paciente. Você pode colocar isso e ele vai ranqueando os pacientes que mais te indicam pacientes. Então, se você quiser fazer realmente algum atendimento, não atendimento, mas dar algum presentinho, fazer alguma ligação de agradecimento, você tem esse ranking. Então, essa parte de fidelização de pacientes, eu achei o Gestão DS muito melhor. Então, por isso me motivou a fazer a troca, tá? Mais do que qualquer outra coisa. Foi essa parte realmente do relacionamento. Você tem dentro do Gestão DS o e-mail marketing, você consegue mandar e-mails automatizados para as suas pacientes e você consegue segmentar isso. Então, você pode colocar tags nas suas pacientes. É bem interessante essa parte de relacionamento. Então, você pode colocar uma tag em todos os pacientes que têm acne. Você pode colocar uma outra tag em todas as pacientes que são mães. Porque aí, no Dia das Mães, você consegue disparar e-mail para todas as pacientes que são mães, porque você já identificou que aquela dali que tem a tagzinha mãe é mãe. Então, essa parte de relacionamento fica muito mais fácil, tá? Uso o aplicativo Hipócrates para os medicamentos, acha muito bom, mas alguns não aparecem, provavelmente os que não tem nos Estados Unidos. Entendi, Mariana, entendi. Aplicativos de medicamentos são sempre muito úteis, né? Principalmente se você trabalha em emergência ou se você trabalha com muitas doenças que tem, óbvio, um número maior de medicações disponíveis. Óbvio que a gente não guarda tudo na cabeça, né? A gente acaba não memorizando todos eles. Tem um aplicativo que não tem nada a ver com a medicina, nada a ver mesmo, mas que eu uso, que eu gosto e eu queria indicar pra vocês. É um aplicativo chamado Trello. Eu vou mandar por e-mail, tá? Trello. É um aplicativo gratuito que você faz organização com ele. Então você consegue fazer planejamento pessoal, profissional, você consegue elencar tudo que você tem para fazer hoje, na próxima semana, no próximo mês. Isso torna bem interessante. Ele também tem uma interface bem legal, você movimentar. Você colocou uma atividade para fazer hoje e não fez. Você consegue colocar o dedinho em cima e posicionar ela para amanhã, sobrou para amanhã. Se você fez, você joga pro lado e ele sai da sua lista de tarefas a serem executadas. Então, não tem nada a ver com a medicina, mas acaba me servindo na prática, no dia a dia. Eu queria dividir com vocês, tá? As fichas eletrônicas são as liberadas pelo CRM. Como assim, Cristina? O seu prontuário eletrônico do Gestão DS, você consegue personalizar ele completamente. Então, você consegue colocar uma caixinha de HPP, uma caixinha de HDA. Eu, por exemplo, na minha, eu tenho uma caixinha que eu coloco de rolar de qual fototipo do paciente. Você consegue personalizar. Eu tenho uma caixinha que eu faço rolar se a pele do paciente é mista, seca, sensível ou normal. Então, o prontuário eletrônico, ele é completamente personalizado para a sua necessidade. Cada profissional, enfim, tem uma, né? Cada especialidade tem uma. Então, eu achei isso bem interessante também.
Então, se você subloca a sala para outro especialista, por exemplo, usando gestão DS, você não consegue oferecer o prontuário eletrônico para esse médico, certo? Como que você faz com essa situação? Também uso Hipócrates, é excelente para doses e interações medicamentosas. Se você subloca a sua sala, você está falando sublocar a sua sala, a pessoa pagando um fixo pela sua sala, Fabiane, só me diz isso porque tem diferença. Essa pessoa que você está falando, ela faz parte da sua equipe ou ela subloca um horário no seu consultório? Me responde isso que eu consigo elaborar mais certinho para você o que poderia ser feito. A Luciana falando que também usa Hipócrates, é excelente para dose e interações medicamentosas. Bacana, meninas, bacana até para poder testar e começar a inserir na rotina. Sim, Luciana, adoro a parte de interação medicamentosa. Boa dica, eu vou anotar aqui já também. Para mandar para você. Fabiana, vamos lá, Fabiana, eu perguntei, você ainda não respondeu, mas eu vou responder as duas opções. Não, pagando aluguel fixo. A pessoa que paga o aluguel fixo para atender no seu consultório, ela tem que ser responsável pelo prontuário eletrônico dela. Se ela quiser fazer em ficha física, é um problema dela, tá? Eu não vejo alguém alugando um horário fixo, você tendo que oferecer para essa pessoa o prontuário. Eu acredito que você tem que oferecer a estrutura, você tem que oferecer a secretária, mas prontuário eletrônico eu acho que é uma responsabilidade da pessoa que está alugando o seu espaço. Até porque pode ser outra especialidade, ela pode ter outras necessidades, ela pode ter um volume diferente do seu e necessidades diferentes. Por ela alugar um horário, ela pode querer em cada lugar trabalhar em vários lugares, em cada lugar ela precisar ter um prontuário. Nesse caso, você ia pagar para ela fazer um gestão DS para usar 2 dias no seu consultório e os outros. Ela vai ter o acesso e vai usar em outras clínicas, por exemplo. Então, eu acho que pessoas fixas, assim, que alugam horários, essas pessoas, elas mesmas têm que ser responsáveis pelo seu prontuário eletrônico, tá? Mas isso é uma opinião minha, tá? Você pode achar diferente, enfim. A gente pensa numa outra solução pro seu caso. Mas eu acho que nessa situação especial, a pessoa que tem que ser responsável pelo seu prontuário. Caso você consulte hoje, essas anotações podem ser mexidas no dia seguinte ou ele fica gravado sem poder mexer no dia seguinte? Não pode mexer, Cris. Uma vez que você salvou, tá salvo. Você pode até, mesmo o paciente não tendo consulta amanhã, por exemplo, vamos dizer o seguinte. Você consultou um paciente de Roacutan e ele tinha que trazer para você os exames, ele acabou não trazendo, ficou de te mandar porque não saiu no laboratório, ele vai te mandar amanhã. Você faz a consulta dele hoje normal, explica tudo, descreve tudo, finaliza a consulta. Finalizou a consulta, acabou, você não pode mais mexer, não pode mais adulterar aquilo que você fez. Amanhã, quando ele te mandar o exame, mesmo você não tendo agendamento para ele, você consegue inserir uma nova nota, uma nova informação naquele prontuário. Aí sim você pode colocar um adendo. Olha, o paciente compareceu ontem em consulta, não trouxe exames laboratoriais, me enviou hoje, resultados seguem abaixo. Descreve tudo, salva novamente, tá? Você não pode mexer. Eu entendi sua pergunta agora em relação ao CRM. Se desculpa não ter entendido antes, tá? Bom, gente, eu tenho tentado fazer lives curtinhas. Quem tá acompanhando tá vendo. A gente tenta não passar muito de 30 minutos. Deixa eu ouvir a Lu falando. Esses prontuários eletrônicos permitem compartilhar o prontuário de um paciente se você encaminhar para um colega de outra especialidade? Lu, não sei. Não sei, posso procurar saber, tá? Deixa eu ver aqui. Compartilhar prontuário. Eu não sei mesmo. Eu vou procurar saber e retorno com essa informação, tá? Não sei mesmo. Nunca precisei fazer essa partilha de prontuário, então acabei não tendo necessidade de, enfim, consultar isso. Eu vejo e falo por aqui, tá? Pode ficar aberto e terminar no dia seguinte? Pode, Marina. Pode ficar aberto sim. Se você por acaso deixar aberto, eu tô falando do Gestão DS, que é o que eu uso, tá? Ele vai deixar uma marquinha em cima pra você, logo no painel inicial, com um vermelhinho. Se tiver um prontuário aberto, ele vai estar 1. Se tiverem 5 prontuários abertos, ele vai estar uma marquinha vermelha com o númerozinho 5. Aí você clica em cima disso e ele te mostra todos os prontuários que estão em aberto. Qual é o problema de você deixar aberto de um dia para o outro? Que ele calcula o tempo da sua consulta.
Isso, assim, não faz grandes diferenças, né? Mas se no final você quiser ter uma estimativa de qual é a duração média das suas consultas, para você fazer alguma análise disso, você vai estar com essa informação prejudicada, porque você deixou aberto aquele prontuário desse paciente. Então, o que eu acho mais fácil é você finalizar e depois você abre e coloca um adendo se for preciso, entendeu? É como se fosse realmente, gente, um prontuário físico, uma ficha, né? Você escreve, enfim, desde que você não rasgue essa ficha e pegue outra, você vai dando seguimento a essa ficha, você vai continuando escrevendo, tá? Ótimo, então esse realmente é o liberado pelo CRM. Ótimo, Cristina, que bom. Ana Paula chegou atrasada. Não tem problema, Ana, vai ficar salvo no YouTube, tá? Foi sorte ontem, gente, foi assim, maravilhoso, porque eu salvei aqui pelo Story, né? E eu não consegui salvar no celular. Só que como eu já tava em casa ontem, eu fiz também a gravação. Eu vou mostrar aqui como é que eu gravo. Minha gambiarrinha aqui pra vocês, dividindo nesse momento. Olha só, eu gravei também no meu iPad. Aí, através da gravação do iPad que eu consegui colocar no YouTube pra vocês. Porque se eu tivesse contado só com o celular, a gente tinha ficado na mão. Sabe se o gestão DS tá na lista dos autorizados pelo CFM? Mariana, também não sei. Não sei, tá? Eu acredito que esteja, tá? Por um motivo básico. É um site bem sério, que assim, tem um médico muito sério que divulga esse site. Eu acho que até esse site, eu acredito que esse médico é sócio, dono, enfim, desse site. Mas é outra pergunta que eu vou... CFM, tá? Que eu vou estar respondendo a vocês. Essas duas perguntas, tanto de compartilhar prontuário quanto essa do CFM, eu vou fazer na forma de post, combinado? Que aí, enfim, fica pra todo mundo que quiser consultar. Deixa eu ver o que a Marina falou. Você conseguiu assistir ontem sobre telemedicina? Marina, consegui sim. A Marina me mandou ontem, eu falei sobre telemedicina aqui, né, na forma, enfim, que não trabalho com telemedicina, falei da minha forma mais precária possível. E depois ela me indicou que teve ontem uma transmissão ao vivo de dois médicos, um médico doutor nesse assunto, que estuda há mais de 20 anos esse assunto, enfim, e falou com toda a propriedade sobre telemedicina. E é muito mais complexo do que a gente imagina, é muito mais simples do que basicamente acessar um sistema e falar com o paciente. Tem uma série de exigências que precisam ser cumpridas para você estar fazendo a telemedicina para consulta. A consulta, por exemplo, ela tem que ficar registrada, tem que ser gravada, tem que ter uma garantia que é o paciente que diz que está do outro lado, que está sendo atendido. O paciente tem que ter uma garantia que é você médico. Então tem várias questões. Eu acho que eles deixaram salvo. Eu vou consultar depois se deixaram salvo e mando pra vocês também falando. Live de ontem. Porque foi bem legal. Foi quase uma hora de live. Foi bem interessante, tá? E ele falando, igual essa história de cobrar mais barato por ser live. Ele falou coisas do tipo, olha, se você faz uma consulta de médico especialista, você tem que pagar também a plataforma. Então, muitas vezes, cobrar menos... Porque tem plataformas específicas para telemedicina que vão cobrar por consulta, tem um sistema lá. Ele falando que você... Tem vezes que precisa cobrar até mais, porque você tem que cobrar o seu valor como especialista, a utilização da plataforma, enfim. Foi bem interessante. Gostaria de saber sobre o MedX também. Eu não conheço esse, Ana Paula. Não conheço. Se alguém que estiver aqui conhecer... Ontem soube que esse médico é um dos donos do gestão. Ah, Mariana, então. Eu imaginei que fosse mesmo. Primeiro pela visão médica que tem o sistema, tá? Ou eles tinham uma assessoria médica muito boa para poder passar as necessidades que a gente tem, porque as necessidades são bem atendidas. A Marina vai procurar. Saiu no Insta da SB de São Paulo sobre telemedicina e eles irão fazer uma live. Ah, que legal, bacana. É bom porque, assim, a gente fica tendo o respaldo das nossas sociedades, né? A gente ouve o posicionamento das nossas sociedades, da nossa... Enfim, dos nossos. E isso é bem interessante. Bom, pessoal, 35 minutos. Chega, né? Vocês querem curtir o sábado de vocês. Olha, agradeço muitíssimo a presença de vocês. A gente tá fazendo dessa quarentena algo bem diferente. A gente está hoje na nossa 10ª transmissão. Eu espero que esteja sendo realmente produtivo, que foi
A proposta é exatamente essa, né? Ter valor para vocês. Eu queria abordar alguns assuntos mais chatos. Eu não sei se é interessante para vocês. Por quê? A ideia também da quarentena produtiva era que a gente pudesse colocar em ordem algumas coisas do consultório sem que a gente não tem tempo de fazer no dia a dia, né? E colocar em ordem as coisas muitas vezes é chato, né? Tanto que a primeira transmissão que eu fiz aqui, que eu sugeri, foi elaboração de protocolo, que é uma coisa super prática, super interessante no nosso dia a dia, só que a gente não acaba não fazendo. Eu queria sugerir alguns outros temas do tipo estoque, controle de estoque, falar um dia sobre isso, falar um dia sobre o fluxo de caixa, sobre planejamento financeiro. Eu queria falar sobre outros assuntos que eu sei que são mais chatos. A gente até pode intercalar um assunto chato com um assunto mais legal, mais dinâmico, mas com a ideia de trazer temas que vocês terminem a transmissão, terminem a live e que vocês possam colocar em prática alguma coisa, mudar a realidade de vocês de alguma forma, ter algum impacto. Que essa é a ideia inicial da quarentena. Não é simplesmente a gente vir aqui conversar, acabou. Eu gostaria muito que quem tivesse tempo, porque quarentena não quer dizer que você tem tempo, porque mães sabem que o trabalho triplicou, né? Mas quem tiver tempo para dedicar para o consultório, para estar organizando algum processo, inclua isso sim no seu dia, né? Nas suas tarefas do dia, para estar fazendo mudanças efetivas no consultório. Vou ver no YouTube depois. Isso aí, Lê, eu imaginei, senti falta de você está sempre aqui. Vou colocar no YouTube já. Aí você consulta de lá, tá? Adoro tarefas. Marina é ótima, gente. Perfeito, que bom. Dá as dicas de mensagens que possamos enviar para os pacientes, não apenas as propagandas. Ótimo, Cris, ótimo. A gente pode, assim, então a minha sugestão é que a gente vá falando cada dia, igual a gente tem feito, sobre um desses temas. Volto a falar, a gente não sabe a duração dessa quarentena. Enquanto eu estiver em quarentena, eu tenho o objetivo de estar aqui conversando com vocês. Alguns dias tem muita gente comparecendo, outros nem tanto, mas acho que o que vale enfim, a atenção que eu tô dando pra vocês e que vocês estão me retribuindo. Então, amanhã é domingo. A gente faz ou a gente não faz? O que vocês acham? Domingo passado a gente fez. Eu, por mim, faço, mas também não queria vir aqui falar com as paredes, né? Me digam aí, fazemos ou não fazemos amanhã? Vocês não querem nem votar, gente. Meu Deus, tem um monte de gente aqui. Vocês não querem nem falar um sim ou não. Fê. Faz. Mariela, que bacana. Então tá, né, gente? Uma pessoa aqui, já não tô sozinha. Então tá ótimo. Perfeito. Então amanhã a gente faz às 8. Vamos fazer bombar esse consultório quando voltar, gente. Porque vai passar, a gente vai passar mais forte do que a gente saiu, mais organizado do que a gente saiu, tendo muito mais conhecimento de causa. E ó, tô vendo que amanhã vai bombar. Que bom. Faz mais tarde. Ave Maria, gente. Essa live geralmente... Então, Cris, todo dia. Eu tô há 10 dias ininterruptos. Hoje é o 10º dia fazendo live aqui. Inicialmente, né, fora de quarentena, a live tradicionalmente é às terças-feiras à noite. Então, toda terça eu me encontro com vocês. Quando a gente ficou na quarentena, eu falei, caramba, eu tenho que, enfim, arrumar uma atividade, o que eu posso fazer em relação ao projeto do Descomplique? Sabendo que um monte de médico em casa, batendo cabeça, desesperado, eu falei, vamos começar a fazer aula, né? Vamos começar a fazer aula sobre temas que possam ser produtivos. Então, dessa situação, a gente tá fazendo todos os dias, mas calma, Cris, estão todas salvas no YouTube, todas, desde a primeira até agora. Então, você consegue acessar todas elas no YouTube do Descomplique Seu Consultório. Hoje a live é mais longa, tá? Eu adoro quando vocês participam, quando vocês conversam, porque eu sinto realmente que eu tô numa sala de conversas entre amigos. Muito melhor do que vir aqui e só ficar falando. Então, já que vocês amanhã animam, estaremos aqui conversando. Agora, o tema de amanhã, qual o assunto que a gente levanta? Tem tanta coisa que a gente pode falar, gente. Eu vou abrir uma votação nos stories e vocês votem o que vocês acham. Ou vocês já querem sugerir por aqui. A gente pode falar de estoque. Eu gostei muito, tirou minhas dúvidas em relação à gestão DS. Que bacana, Cris, que bacana. E olha, eu não ganho absolutamente nada com gestão, pelo contrário, tá? Eu pago a mesma coisa. Sobre estoque, Tati, acho muito legal. Estoque pra dermatologia é fundamental, né? Ter um controle do estoque, saber o que a gente tem e o que não tem. Ótimo, então decidido. Estoque, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá?
E Cris, você que é nova aqui então, todo dia eu tenho mandado um e-mail para quem tá cadastrado, participando da quarentena, né? Nesse e-mail eu tento mandar algum material de apoio, eu mando, enfim, alguma informação que seja interessante sobre aquilo que a gente conversou no dia. Então se cadastra. Na descrição da biografia do Descomplique tem um link. Nesse link tem a opção lá, só para você colocar nome e e-mail, que aí você cadastrando seu e-mail você começa a receber, tá? O e-mail eu vou falar é www.descompliqueseuconsultorio.com.br/quarentena produtiva. Não tem erro. Mas o link tem lá na descrição da biografia, tá? Ó, beijo pra vocês. A Lia tá falando pra gente falar metas de bonificações de secretária. Anotadíssimo. A gente coloca como tema da segunda-feira, pode ser? Então amanhã a gente fala de estoque. Segunda-feira, pra começar a semana, meta e bonificação de secretárias. Ok? Não recebi e-mail, já cadastrou. Ué, a Renata dizendo que não. Renata, terminando aqui a live, me manda o seu e-mail por direct, que aí eu tento identificar o que possa ter acontecido. Qualquer um de vocês que esteja tendo problema em receber e-mail, manda pra mim um oizinho lá no direct, que eu vou pessoalmente, né, manualmente ver o que tá acontecendo, tá? Então amanhã, estoque. Beijo pra vocês, curtam sábado com a família, leiam bons livros, e é isso. No meio dessas lives aí terríveis de coisas densas e chatas, vamos fazer uma live só sobre livros, porque aí eu vou indicar um monte de livro que eu amo, é a minha maior paixão, ler. Ó, beijo, bom sábado a todos.